Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, dona Eunice, tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo excelente. Deus te abençoe, viu? Amém, a nós. Para quem nos assiste em outro horário, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje nós estamos aqui no primeiro domingo aí após o Natal de 2020 e o último domingo de 2020, para fazermos um estudo dando continuidade a nosso panorama bíblico da primeira parte do livro de Reis. Nós começamos esse estudo na terça-feira com a dona Eunice, que ministrou a nós essa primeira parte. Vai encerrar na próxima terça-feira o livro de 1 Reis. E hoje nós selecionamos para fazermos esse estudo essa passagem do encontro de Salomão com Deus, o sonho que Salomão tem quando ele pede a Deus sabedoria e algumas outras coisas a mais. Então você vai poder abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, que é onde estará o nosso estudo de hoje. Nós vamos dar início com uma palavra de oração e eu quero lembrar a vocês que possamos orar hoje e nessa semana pela família do Samuel, pelo pai do Samuel, que foi diagnosticado com Covid. Ele hoje está sendo transferido, está internado, está sendo transferido para o Hospital da Baleia, para que tudo possa correr bem, ele possa se recuperar plenamente. Também orar pela mãe do Samuel, né, a Eliane, que ontem foi diagnosticada com Covid, não está internada, mas já apresenta alguns sintomas também de Covid. E orar pelo Samuel, né, a sua irmã, para que possa cuidar bem aí de seus pais nesse momento de dificuldade. Então vamos orar por eles também. Então vamos ter essa palavra de oração. Dona Eunice, a senhora pode orar por nós, por favor? Nosso Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos, Senhor, por estarmos novamente juntos para estudarmos mais uma porção da tua palavra. Senhor, nesse momento difícil de pandemia, Senhor, nós rogamos que todos tenhamos a paz de Cristo, Senhor, porque a paz de Cristo independe das circunstâncias, Senhor. Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Senhor, nós queremos essa paz, que apesar de pandemia, apesar de problemas, nós teremos paz, descanso em nossas almas, porque confiamos em Ti. Senhor, colocamos nas Tuas mãos a vida da família toda do Samuel, Senhor. Cuida de cada um deles, ó Senhor, para que todos estejam bem, muito em breve estejam no nosso meio. Ó Deus, abençoa o Samuel, sua irmã, para que eles possam cuidar dos pais e que eles tenham sempre a esperança em Ti, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos e o que te pedimos nós o fazemos em nome e pelo amor do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Então, meus irmãos, minhas irmãs, por favor, abram aí a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3. Sabe, muita gente às vezes horroriza como que o rei Salomão, conforme nos é narrado aqui na Bíblia, pode ter tido tanta sabedoria, ter sido tão abençoado por Deus e terminar de uma maneira tão errada a sua vida, tão afastado das coisas de Deus, né? Mas quando a gente estuda o início da vida dele, a gente entende isso melhor. Nós entendemos isso melhor. Desculpa, deixa eu colocar um fone aqui, que eu comecei de maneira errada. Só um instantinho. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Ah, que bom. Eu também ouço melhor com esse negócio aqui. A gente vai se adaptando, né? Esses tempos nossos, meu Deus. Então, eu preparei uma breve apresentação para ajudar a nossa reflexão de hoje. Deixa eu compartilhar ela aqui.
O título que nós demos foi A Sabedoria e um Coração Compreensivo, né? Um estudo de 1 Reis 3, versículo 3 até o versículo 15, nessa nossa escola dominical de hoje. Estou sofrendo aqui com esse fone, hein, dona Alice, mas tudo bem. A passagem, então, começa assim. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Isso aqui é muito importante para a gente entender que Salomão, desde o início, ele começou um pouco enviesado o reinado dele, né? Quando fala aqui, porém sacrificava ainda nos altos, ele frequentava os lugares onde o povo de Israel costumava frequentar e adorar, e infelizmente adoravam não apenas a Deus, mas adoravam também outros deuses, né? Por isso que fala aqui, porém. Foi o rei a Gibeão, ou seja, não foi em Jerusalém, para lá sacrificar, ficar uns 10 quilômetros de Jerusalém, tinha um grande altar lá, e porque era o alto maior, né? Mais tradicional do que Jerusalém. E ali ofereceu 1000 holocaustos. Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essas coisas e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento, para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei teus dias. Despertou Salomão e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor. Ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Bom, essa passagem do encontro de Salomão com Deus, ela deve ser lida não fora do contexto do início do livro de Reis. Por quê? Quando nós estudamos sobre Salomão, Salomão é um líder controverso, porque o reinado de Salomão foi estabelecido com violência, com morte e com astúcia. Ele foi um homem movido inicialmente pela vingança e uma sede muito grande de poder, que marcaram toda a sua vida e foi a causa da sua queda. Como que nós vemos isso? Olha, vamos relembrar aqui. Lá, primeiro, Salomão, ele é um filho de Batseba e ele é resultado de um casamento que começou com um adultério e um assassinato. Então, quando a gente olha lá em 2 Samuel,
2 Samuel 11, né, que nós já estudamos aqui. Vamos rever aqui. 2 Samuel 11, versículos 4 e 5. Né? Quando Davi viu Batseba, muito bonita, já era casada, fala assim: então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou a dizer a Davi: estou grávida. Então Davi adulterou com Batseba, o seu esposo Urias estava numa guerra defendendo Davi, e em seguida ele tenta que Urias deite com a sua esposa para esconder a gravidez dela. Urias não deita, e aí finalmente ele dá uma ordem da morte de Urias, né? Por traição. Está lá em 2 Samuel 11, 15. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Um pouco mais à frente, no 11, 27, passado o luto, Davi mandou buscá-la, né, Batseba, e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela uma mulher, sua mulher, e lhe deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Então, as pessoas ao redor de Davi também estavam vendo toda a maldade que ele tinha feito. Desse relacionamento nasce um filho. Esse primeiro filho, segundo a palavra, morre. E aí eles têm um segundo filho, que é Salomão. Então, Batseba não era a mulher, digamos assim, mais oficial de Davi, que na verdade era a filha de Saul, que ele tinha casado, que era sua mulher principal, né? Ela é uma outra mulher que ele conquistou em adultério e que ele matou no esposo. E é dessa mulher que nasce Salomão. E Salomão, por isso, para muitos, não tinha legitimidade para assumir o trono. Quando nós vemos um pouco mais à frente, no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 1, Absalão, que era o filho mais velho de Davi, já tinha morrido. Tinha feito uma rebelião contra o pai e tinha morrido. Nós estudamos isso. E aí o segundo filho mais velho, que é Adonias, falou: olha, eu vou ser rei. Pela lógica da primogenitura, né, o mais velho, ele falou: eu vou ser rei. Eu sou filho da mulher principal, eu sou o filho mais velho nesse momento, eu vou ser rei. Essa foi a lógica dele. E aí, lá em 1 Reis 1, versículo 5, fala: então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei, providenciou carros, cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Então Davi deixava ele fazer isso. Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Então, ele era mais velho, mais bonito, e o pai não repreendia. E ele se entendia com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Então, quem apoiava Adonias? O maior general militar de Davi e um sacerdote que era da descendência de Eli, que também era um dos principais sacerdotes. Por que eles apoiavam Adonias? Porque, na lógica deles, era Adonias que mereceria o trono, e não Salomão, por causa desses problemas que eu estou dizendo. E, além de tudo, Adonias era mais velho. Diante dessa situação, Adonias vai e promove uma cerimônia para ser coroado, uma cerimônia secreta para ser coroado. Nesse momento, a mãe de Salomão, Batseba, com muita astúcia, vai até Davi, combina com Natã. Natã tinha criado Salomão, e vai lá e fala: Davi, você prometeu que meu filho Salomão que ia reinar. Aí Natã: Davi, você falou que Salomão que ia reinar, só que Adonias está falando que ele é rei. E aí, diante dessa situação, Davi determina que Salomão seja ungido rei. Na hora que Salomão é ungido rei,
todo mundo que estava com Adonias ficou com medo de ser morto pelo novo rei. E aí a Bíblia fala que, logo em seguida, Adonias pede misericórdia, é mantido vivo, só que em seguida ele vai lá e pede a Batseba para ficar com uma das esposas, né, de Davi. E naquele tempo, quem recebia a esposa do rei morto era o novo rei. Então, quando ele fez esse pedido, Salomão determina a morte de Adonias, seu irmão. Está lá em 1 Reis 2, 25. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Morreu Adonias, matou Adonias. Expulsou Abiatar, o sacerdote. Mandou embora de Jerusalém, falou para não voltar nunca mais. Está lá em 1 Reis 2, 26. Vai para Ananote, para os teus campos. No 27. Expulsou, pois, Salomão Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor. E, por fim, Salomão mandou matar o general de Davi, Joabe, um homem que sempre foi fiel a Davi, um grande guerreiro judeu. Mandou matar a Joabe, mesmo ele tendo agarrado nas pontas do altar para tentar ser salvo. Está lá no versículo 2, capítulo 2, versículo 25, né? E aí no 24 fala, olha, subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Então nós vemos aqui que Salomão, junto com a sua mãe, tinha uma fome de poder muito grande. E nessa fome de poder, mandou matar o seu irmão, mandou matar o general, mandou expulsar o sacerdote, tirou todo mundo que tinha apoiado de uma forma ou de outra Adonias, que era seu irmão mais velho, né? Ele também casou com a filha do faraó, né, do Egito. Está lá em 1 Reis 3, no versículo 1. Tomou, pois, por mulher a filha de Faraó e trouxe na cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Este casamento com a filha do Faraó é um casamento de interesse em aumentar o poder, porque casando com a filha de Faraó, ele estabeleceu uma aliança. Está me ouvindo? Está me ouvindo, dona Nilce? Iago, está me ouvindo? Alô? Ele estabeleceu uma aliança com o Egito. Ao casar com a filha do faraó, o que era, a princípio, não permitido ao povo de Israel, aos homens de Israel, casarem com mulheres estrangeiras, ele desobedeceu esse mandamento e casou com a filha do faraó para poder fechar uma aliança com o Egito e ficar protegido ali ao sul, com um grande império que era o Egito, contra o império assírio que ficava no norte. Alô? Alô? Oi? Eu fui desligada. Eu não desliguei nada, fui desligada. Agora está voltando. Então tá bom. Iago, tá ouvindo a gente direitinho? Acho que sim, no YouTube tá ok. Vamos seguir. Então, essas alianças, esses assassinatos marcaram uma vida de um homem que já iniciou com muita fome de poder, muita fome pelo luxo, muita fome, desejo de fortuna. Essa era a vida de Salomão já no início. E ele aprendeu com a sua mãe, que também, pelo jeito, não era flor cicheira, né? Não era flor de liso, mas não era flor cicheira. Apesar disso, na hora que ele estava fazendo esses sacrifícios, ele tem um encontro com Deus. Olha, isso é importante. Deus fala com os pecadores, como nós, né? Pessoas falhas, pessoas com seus dilemas, com seus problemas.
Deus só não fala com gente perfeita, não. Primeiro que não tem gente perfeita, né? Então, Salomão, em meio a todos esses problemas, ele tem um encontro com Deus. Essa pintura aí está lá no Museu do Prado, é linda, né? Do sonho de Salomão. E Salomão, nesse encontro com Deus, Deus fala com ele, ó, me pede o que você quer. E ele pede o quê? Um coração compreensivo, prudência e discernimento. São as três coisas que ele pede. Olha, eu quero ter um coração compreensivo, prudência e discernimento para poder tomar as decisões certas durante o meu reinado. Nessa oração, essa atitude de oração de Salomão é algo que nos ensina muito. Quando a gente vê como ele se aproximou de Deus, né? Deus pergunta para ele, olha, o que você quer? Ele fala, olha, primeiro, eu só estou aqui porque o Senhor quis. Está lá no versículo 6, capítulo 3, versículo 6, né? Ele fala assim, ó, o Senhor usou de muita benevolência com meu pai, o Senhor foi muito fiel, o Senhor foi muito benevolente, e hoje eu estou sentado nesse trono, foi pela sua bondade, né? Você que permitiu que eu possa estar aqui reinando, eu não passo de uma criança, eu não sei me conduzir. Então ele diz para Deus, olha, eu não tenho condições, eu estou aqui porque o Senhor assim o permitiu, e eu não sou nada, eu não tenho condições de governar se não for orientado pelo Senhor. Essa atitude de oração é algo fundamental. Sempre que nós quisermos ter uma oração atendida, nós temos que primeiro nos aproximar com humildade, reconhecendo que não somos nada, e orar pedindo que seja feita a vontade de Deus. Ou seja, Deus, Salomão falou com Deus, Deus, você me colocou aqui, eu estou nesse trono, mas eu quero reinar segundo a sua vontade. Eu quero ter discernimento para reinar, especialmente junto aos mais desvalidos, eu reinar segundo a sua vontade. Essa atitude de oração fez toda a diferença nesse momento do encontro de Salomão com Deus. E quando ele pede discernimento, né, pede um coração compreensivo, Deus resolve dar a ele muito mais. Olha, quando um coração compreensivo tem a ver com empatia, eu saber me colocar no lugar do outro. Eu entender a situação do outro. Em última instância, o outro deixa de ser o outro. Quando Jesus fala, ó, ama teu próximo como a ti mesmo, ele está pedindo uma identificação nossa com os outros, uma identificação plena, ao ponto de eu sentir a dor do outro como minha, ao ponto de eu sentir a alegria do outro como minha. Então, essa empatia que Salomão pede, ela é muito importante, porque sem essa empatia, sem essa compreensão em relação ao outro, eu não posso ter discernimento e eu não posso tomar as melhores decisões, né? Então, coração compreensivo, prudência e discernimento. Prudência é que eu não tome as decisões conforme o meu sentimento, que eu não tome as decisões conforme a primeira notícia que me chega, que eu não acredite em um WhatsApp. Não existe nada mais mentiroso hoje em dia do que o WhatsApp, né? Então, que eu possa checar as notícias que vêm pelo WhatsApp com outras fontes mais confiáveis, que eu possa fazer leituras corretas para eu entender o mundo. Discernimento é muito importante, nada mais importante nos dias de hoje do que discernimento, e um dia a gente pode estudar sobre o discernimento do Espírito, né? Para a gente entender os tempos que nós estamos vivendo. Salomão pede prudência, Salomão pede discernimento,
E Salomão pede um coração compreensivo. Nós precisamos fazer a oração de Salomão. Pedir a Deus que nos dê um coração compreensivo, para ter discernimento no mundo e para termos prudência nas decisões, nas coisas que nós falamos, né? Quando ele fez esse pedido, Deus se agradou do pedido, porque foi um pedido conforme a vontade de Deus. E Deus fala, olha, eu vou te dar, então, entendimento. Entendimento. Você vai olhar o mundo e vai entender as coisas que te são apresentadas. Vai entender o verdadeiro sentido das coisas, né? E a palavra de Deus fala sobre entendimento que está lá em Provérbios 5, 22. O entendimento, para aqueles que o possuem, é fonte de vida. Mas para o insensato, a sua estultícia lhe é castigo. Qual é a diferença de entendimento e estultícia? A estultícia é quando você até entende a situação, mas você teima em ficar no seu primeiro entendimento. Você se apega à sua convicção, mesmo ela estando errada. Você até olha e vê, entende, mas você prefere permanecer no erro da sua do seu primeiro entendimento, da sua primeira compreensão. Então, o entendimento, ele pede essa flexibilidade de mudar a própria compreensão, entender, não sabia que era assim, e passar a ter um novo entendimento. A estultícia é quem permanece firme no primeiro entendimento, permanece no próprio erro, tá? Então, o entendimento, ele pede flexibilidade, ele pede uma flexibilidade mental para a gente entender o que Deus quer falar com a gente. E lá em 1 João 5,20 mostra que também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, hoje, qualquer coisa que nós queiramos ter entendimento a respeito deve ser comparada com Jesus. Como Jesus reagiria nessa situação? Como Jesus entenderia essa situação? Qual a palavra que Jesus teria nessa situação? Então vem alguém e fala, olha, todo mundo precisa ter arma em casa. Jesus concordaria com isso? É preciso matar o diferente, é preciso matar quem não combina com a nossa fala. Jesus faria isso? Precisamos ter templos cada vez maiores, mais luxuosos, catedrais para adorar a Deus. Jesus concordaria com isso? Nós somos de igreja, temos que ocupar o poder, exercer o poder, estar no poder. Jesus concordaria com isso? Então, todas as falas que nós recebemos, tudo que a gente vê nos jornais, tudo que a gente vê nas revistas, às vezes ditas por grandes líderes religiosos, nós precisamos checar diante do que Jesus diz, do que Jesus age e de como Jesus agiria. Porque Jesus é quem nos dá hoje o verdadeiro entendimento. Então, toma muito cuidado quando pastores e pastoras, bispos, arcebispos, apóstolos, patronos, sei lá o nome que eles derem, falarem para você coisas que vão contra o evangelho. Porque quem fala coisas, mesmo estando à frente de grandes igrejas, mas fala coisas que vão contra o que Jesus disse, eles são o anticristo. São pequenos anátemas, são pequenos anticristos, porque falam aquilo que é contra Cristo. Tá? Então, entendimento. Vamos buscar o entendimento.
Outra coisa que Deus concedeu a Salomão foi a sabedoria. A sabedoria merece vários estudos somente dedicado a ela, porque a sabedoria é uma palavra multifacetada, de diversos entendimentos na palavra de Deus. É linda a sabedoria. Mas aqui nesse contexto, com Salomão, nós podemos lembrar do que está escrito em Tiago 3, de 13 a 17. Que fala assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Então, só é sábio quem tem mansidão, tem um proceder correto, e as obras comprovam isso. Não é só falar, tem que realizar coisas. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, ela sabe perdoar, tratável, sabe se relacionar com os outros, plena de misericórdia, então não faz julgamento dos outros para expulsar, para pisar, nada disso, e plena de bons frutos, é imparcial e sem fingimento. Então, hoje em dia, falar de sabedoria na igreja é isso, é evitar a inveja, a formação de grupinhos, panelinhas, esse sentimento de facção, de divisão, e buscar essa pureza, ser pacífico, ser perdoador, saber se relacionar com os outros, ter misericórdia para aqueles que erram, gerar bons frutos, ser imparcial, não ser fingido. Isso é que compõe a sabedoria nos nossos dias. E aqui Tiago já estava escrevendo na condição de bispo de Jerusalém, né? O primeiro bispo da igreja, antes de Pedro, como irmão de Jesus, escrevendo para uma igreja que ele já tinha visto os problemas que poderiam acontecer na igreja. E Deus concede inteligência. O que é inteligência? É diferente da sabedoria. Muita gente faz confusão nisso. E aqui a inteligência... desculpa, eu errei aqui. Onde está escrito sabedoria lá em cima é inteligência. Diz assim, olha, lá em Salmo 119, 144. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e viverei. E outro ainda. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ô Iago, tem um som de uma música chegando aqui no meu fone, eu não sei se é aqui em casa ou aí, viu? Depois você olha aí, por favor. Aqui em casa não. Aqui está um silêncio total. Tem uma música chegando aqui no meu fone aqui que está incomodando. Então, inteligência tem a ver com essa capacidade de pensar para gerar a sabedoria. Nossa, como é inteligente. Quando a gente vê isso na Bíblia, quando Jesus estava lá no templo e fala assim, eles se admiravam da sua inteligência, era como ele era capaz de receber perguntas e elaborar respostas. Receber perguntas e elaborar respostas. A inteligência tem a ver com essa capacidade de perceber o mundo e gerar respostas. A sabedoria, ela é a fonte das boas respostas. A inteligência é a capacidade de pensar e gerar boas respostas. Então, isso que Deus concede
a Salomão é algo que nós temos que pedir para nós mesmos. Sabedoria, entendimento e inteligência para a gente poder viver bem como cristãos, viver bem no mundo de hoje. Diante dessas respostas, acontece algo importante aí com Salomão. Salomão se converte. Ele que estava realizando 1000 holocaustos fora de Jerusalém, nos altos, em um lugar também podia ser dedicado a outros deuses, ele sai de lá, volta para Jerusalém, se prostra perante a Arca da Aliança do Senhor e ali ofereceu holocaustos e apresentou ofertas pacíficas. Após Salomão ter esse encontro com Deus e a ele ser concedido entendimento, inteligência e sabedoria, ele percebe que ele estava adorando no lugar errado e adorando do jeito errado. Então ele volta para Jerusalém, volta para o lugar onde ele vai erguer o templo e ali ele passa a adorar ao Senhor. Há uma conversão nos caminhos de Salomão, nesse momento. Alguns autores, e eu concordo com eles, dizem que para entender Salomão plenamente, nós temos que entender esse início violento de Salomão, um início marcado pela fome de poder, pelo engano, pelo assassinato, por uma, digamos assim, uma angústia, né, para ser rei de qualquer jeito, insuflado por sua mãe, né, fazendo manobras aí no palácio para chegar ao poder. A gente tem que entender esse momento, tem que entender o reinado dele no início, que foi muito bom, mas tem que entender também o final do reinado, que foi muito ruim, em que ele, inclusive, aumentou muito os impostos, explorou o povo para fazer o templo, e, especialmente, é preciso ler o livro de Eclesiastes, porque no livro de Eclesiastes, ele foi escrito para demonstrar as conclusões que Salomão chegou no final da vida. Depois de ter sido o maior rei dos seus tempos, ter construído o maior templo dos seus tempos, ter sido reverenciado pelo mundo inteiro, ter se entregado ao mundo do sexo de uma forma desbragada, depois de ter experimentado tudo em excesso, todo luxo, todo poder, todo dinheiro, ele vai e escreve Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes é um dos livros de mais difícil leitura na Bíblia, exatamente porque ele é um conjunto de pensamentos que demonstram, né, na visão aí de Salomão e de quem relatou isso, uma visão, olha, tudo isso que eu fiz foi vaidade, foi correr atrás do vento. Ele percebe lá no final da vida que tudo que ele perseguiu, essa fome de poder, essa disposição de matar pelo poder, querer o luxo, todo mundo homenageando ele, tudo isso valia nada diante digamos assim, da brevidade da vida e diante da enormidade de Deus e da eternidade. Então, entender Salomão, nós precisamos entender Salomão em toda a sua trajetória. Esse início conturbado, o seu encontro com Deus, a sua conversão, o exercício do seu reinado, inicialmente debaixo da graça de Deus, no final, debaixo da carne, e chegar em Eclesiastes para entender a quais conclusões Salomão chega no final da sua vida, e que até hoje, Eclesiastes talvez seja o livro mais atual a ser lido aí na modernidade.
especialmente por esse povo que destruiu os valores que nós tínhamos, como a família, os valores éticos, o amor, a entrega pelo outro, e ainda não colocaram nenhum valor no lugar. Nós estamos aí numa sociedade cujo os valores éticos estão deturpados. A idolatria é o que prevalece, né? Eu estava assistindo um documentário, não assisti, né? Assisti 5 minutos de um documentário sobre uma mulher que influencia muitos jovens hoje aqui no Brasil. Não consegui assistir, porque a mulher, tudo que ela fala, tudo que ela representa é o oposto do que nós cristãos podemos acreditar. Só que é uma mulher que hoje ela fala e mais de 30, 40 milhões de jovens ouvem e querem seguir o pensamento dela. Então, nós estamos num mundo, infelizmente, com muita deturpação. Então, vamos estudar Eclesiastes, vamos estudar a vida de Salomão e vamos ter uma atitude de oração semelhante a Salomão, para que a gente possa receber entendimento, inteligência e sabedoria vinda do Senhor. Dona Eunice, a senhora gostaria de comentar alguma coisa? Estou gostando muito de ouvir. E eu estou com medo disso aqui sair do ar, porque já saiu 2 vezes. Ah, entendi. Sei o que aconteceu com o Iago, que eu fui desligada. Eu não desliguei, não, eu fui desligada. Mas eu posso fazer alguma coisa? Deixa eu ver se eu posso. Posso. Você está vendo aí a minha tela? Não. Não, ainda não. Eu tenho que pôr aqui no share, né? Mas o share aqui sumiu. Deixa eu Iago, ver por se. favor, está autorizado o share para ela? Aqui, achei. Achou? Posso ligar? Pode? Alô? Aqui nós estamos vendo. Está ouvindo? Não está aparecendo sua tela. Não está Aí aparecendo. agora, tá? Não. Uai, eu já pus no share aqui. Share, aí Então, marca lá. então não é comigo, não. Que share é para compartilhar, não é? É, isso mesmo. Então não é mais comigo aí, é com a central. Porque eu já É. liguei aqui no share e pus aqui o Davi chegando com a arca lá em Jerusalém. E as coisas restantes ficaram lá para trás de Gibeão e o Salomão foi lá atrás das coisas quando ele teve o sonho dele. Tá dando para ver aí? Não. Não, não está dando. Tá Pode falar. dando? Não, não está aparecendo. Mas pode. Será que o Iago não pode ajudar a gente? Que tem que aparecer aqui. Pois é, eu estou tentando aqui, mas a senhora pode ir falando, porque não está aparecendo, não. Deixa eu ver aqui como é que fica. Iago, Nem aqui está aparecendo, né? não, Iago, Dona Eunice, a senhora vai clicar no verdinho que está se eu escrito mexer muito compartilhar aqui, eu vou tela. desligar o meu, tá vendo? Aqui está mandando eu sair. Leave meeting. Eu não quero sair. não, é só no share, dona Eunice. Pois é, eu fui, mas não deu certo, não. Tem alguma coisa que lá na central tem que ser feita para eu poder continuar. Tá, então vamos deixar, que senão a gente É. não vai conseguir. Só não quer Ô, comentar. Dona Eunice, Ah, Que apareceu. Nossa, tá indo para lá, para cá. Dona Eunice, Ah, disse que aqui parou. Bom, vou tentar mais uma vez só. Se não der certo, encerra aqui. tá. Aqui, ó, o compartilhamento parou. Agora apareceu. Apareceu? Tá me vendo? Apareceu. Agora sim. Tá. O que você tá vendo aí? Tá entrando a sua tela. Então, você. Mas tá escrito aqui que eu não posso compartilhar, não. O que será? Tô vendo só eu e você aí. Então, Iago, vamos deixar, dona Eunice. A gente mostra na terça-feira. tranquilo.
Cancela lá embaixo, por favor, porque está aparecendo um preto aqui, ó. Aperta no share screen, stop share lá embaixo. Subiu até o stop share. Sumiu tudo. Dona Eunice, você está começando a compartilhar. A coisa aqui está meio complicada. Deixa eu ver se eu colocasse o meu aqui. Aí eu... Não. A senhora tem que... Está aparecendo alguma coisa? Não. Não. Deixa eu falar mesmo sem aparecer, pode ser? Pode falar. Pode falar, dona Eunice. Nós queríamos lembrar que, como você disse, a vida atribulada que ele teve, muitas coisas foram desde a infância que ele carregou, né? O fato dele, inclusive, ter o irmão querendo usurpar o trono, e ele então junta-se com alguns amigos, o irmão junta-se com alguns amigos para usurpar esse trono. Mas Davi, na hora da sua morte, foi lembrado por Betsabá que o trono havia sido prometido tanto pelo pai Davi quanto por Deus seria para Salomão, que ficaria encarregado, inclusive, de construir o templo. Não é isso? Uhum. Então, ele teve um papel muito importante nisso tudo. Mas, realmente, quando ele faz o pedido do que ele quer, Deus se alegra com isso, porque ele não pediu vantagens para ele, não pediu a morte dos seus inimigos. O que ele pediu foi sabedoria, discernimento para ele poder dirigir o povo. Quer dizer, ele queria armas, queria meios, né, para poder ser um bom rei, porque Deus o tinha colocado naquela posição. Infelizmente, não deu para a gente ver as figuras, né? Mas fica para a próxima. Não, tudo bem. Eu não sei, não estou conseguindo me comunicar com o Iago. Eu acho que tem algum problema acontecendo. Lá embaixo não consigo apertar nada, né? Não. Lá na mesa, né? Inclusive, ele já pagou aqui 2 vezes. Uhum. Não, tem dia que é mais difícil. Olha só, a gente quer agradecer a todo mundo que está participando com a gente. Temos aqui a Dorcas, que mandou um bom dia, a Salime. Ela já voltou? Ou a Docs ainda está passeando? Está passeando ainda a Dorcas. A Salime. A Priscila, lá de São Paulo, está mandando um abraço. Larissa, sua aluna. Heloísa. A Maria Lúcia, bom dia. Ivanilda, bom dia. A Berenice, bom dia. Nós oramos por você essa semana, que Deus console a sua família, né? Perdeu um sobrinho essa semana, Deus possa te fortalecer. A Terezinha, Neide está de férias, descansa, Neide, Deus te abençoe, um abraço para você e para o Carlos. A Ivanilda, dizendo aqui, graças a Deus estamos seguros nas mãos do Senhor. Maria Alice, Márcia, minha tia lá de Brasília, um abraço para você. Silvana, Dona Darcy, minha sogra, bom dia. Maria José, William, mandando um abraço, né? Dona Darcy, relembrando, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus tem usado Dona Eunice e Luciano para nos ensinar. Salime faz uma pergunta. A proibição do casamento com mulheres estrangeiras não foi da época do pós-exílio? Olha, segundo está escrito, Salime, apesar dos escritos serem pós-exílio, mas segundo está escrito, isso já tinha sido determinado lá no momento em que o pessoal já estava saindo do Egito. Tá? Então, é anterior ao exílio. A Ilka mandou um abraço. A Salime quer estudar discernimento do Espírito. Samuel mandou um abraço aqui. A Romilda, lá de São Paulo, mandou um abraço. Sentimento faccioso, ela diz. Deveria buscar um projeto inteiro do reino e não partidos. Um projeto de cidade, sociedade que funciona como corpo. Isso. Poder integrar, né, tudo que é político, econômico, e também na igreja evitar a divisão da igreja. Né? Dona Eunice, o Samuel está elogiando a Dona Eunice, falando que acabou de sair do salão, e a Fátima está mandando aqui um bom dia. Nós sabemos que tem várias pessoas que
nos acompanham, também não participam do chat por uma razão ou outra, mas estão nos acompanhando. Então, nós agradecemos a Deus por sua vida também e por estarem aqui com a gente, tá? Dona Eunice, quer trazer uma palavra final? Agradecer a todos a presença deles aí e parabenizar porque estão fazendo a coisa certa. Estão buscando estar na presença do Senhor e aprendendo sobre Ele. Não há lugar melhor no mundo do que na presença do Senhor e não há atitude melhor do que estar dentro da vontade dEle. E para sabermos essa vontade, a melhor forma é estudarmos a palavra dEle e o conhecermos cada vez mais, termos mais comunhão. Convido todos a assistirem depois de amanhã, terça-feira, às 19h30, o nosso estudo complementar de 1 Reis. É muito interessante. Isso, vamos ter na terça-feira, 19h30, continuidade. E hoje aqui, então, vamos ter uma palavra de oração para encerrar esse momento. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos proporciona. Muito obrigado pela saúde, muito obrigado pela sua palavra à nossa disposição. Muito obrigado pelo Iago, pelas pessoas que estão trabalhando na igreja, para a gente poder, mesmo de longe. Abençoa nossos pastores, pastoras, abençoa suas famílias. Cuida da nossa igreja, ó Deus. Cuida dos nossos adoentados. Cuida das pessoas um pouco mais velhas. Protege nesse momento tão difícil, para que nós possamos superar juntos e poder glorificar ao Senhor. Nós oramos e pedimos que a sua palavra frutifique em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Até a próxima. Até a próxima, Dona Eunice, até terça. Dá um abraço pro pessoal. Um abraço. Eu estou vendo aqui um gatinho balançando o rabinho. O que é? Lá no Iago, que parece? É lá na gestão do Iago, lá. Eu tenho